Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos e que Jesus esteja em nossos corações. Primeiro vamos aos recados. Cursos do aprendizado do Espiritismo, primeiro, segundo e terceiro anos. É de segunda e terça-feira, presencial e também online. Quarta-feira, às 20 horas. É isso? Isso. E à tarde. Tá. Primeiro ano, cursos online, quartas-feiras, às 20 horas. Primeiro ano também, presencial, quartas-feiras, às 14 horas. Agora vai ter um estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz, às segundas-feiras, às 20 horas, online, com a Elaine. Haverá também o estudo do livro O Consolador, de Emmanuel. Será de sexta-feira, 20 horas. Dia sim, dia não. Sexta-feira sim, sexta-feira não. Quinzenal. A casa, ela está passando por uma reforma. E então nós estamos aqui com uma campanha para arrecadar fundos para ajudar na casa, né? Para pagar as contas e tal. E então está correndo aí, acho que quem está responsável é a Marcela. É uma rifa, a pessoa compra o número e através, acho que de Pix, coisas assim, paga, né, e concorre a um prêmio que é um final de semana no Hotel Ilhabela, isso, né? Esse aqui já passou, então já nem vou dar. Diz aqui que no próximo dia 3, que já ficou lá atrás, começa o estudo do Consolador, que eu acabei de falar. Mas quem quiser participar também, é só vir e nada é perdido. Então vamos à psicografia da semana, do dia. O título Figueira Seca. Quando não perdoamos, ressequimos o nosso coração. Assim como os galhos da figueira seca, que não produziu os frutos saborosos. Mas é tão difícil esquecer as ofensas. Muitos machucados dilaceram nossos sentimentos, como se ainda fossem feridas abertas, aguardando a cicatrização. E como em toda a ferida, a cicatrização se dá de dentro para fora. Aconselha-se vagarosamente não relembrar os dias tristes de ofensa sofrida, para que não se fixe a tortura mental. Não podemos reviver as dores, devemos reviver os dias felizes, pessoas amigas, toda a alegria vivida. Momentos esses que se apagam como cinzas, avivando labaredas da dor, do ressentimento, da raiva e do sofrimento. Fazemos o inverso e nos martirizamos ao invés de revisitar a alegria. Em todo processo de dor, existe a culpa esculpida na consciência,
Por isso precisamos drenar as energias viciadas no erro e na maldade, perdoando e perdoar também a si mesmo. Quebrar o ciclo vicioso dos torvelinhos da mente que se condiciona aos acontecimentos recalcados da existência terrena. Vamos pedir a Deus nos liberte das lembranças deprimentes e nos higienize a atmosfera mental, a fim de renovar o nosso próprio hálito. Serenidade e confiança. Dizem que tudo passa e nós, após a tempestade, chega a bonança. Essa mensagem aqui da casa, ela foi escrita dia 7 de janeiro desse ano agora. Hoje, o Evangelho, a palestra, vai ser por conta do nosso amigo, nosso irmão o Carlos. E antes disso, nós vamos fazer uma prece para dar prosseguimento à nossa tarefa. Então vamos elevar os pensamentos a Jesus, agradecer primeiramente a oportunidade de servir, de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui junto desses irmãos, trabalhadores, tarefeiros dessa casa do plano espiritual, de irmãos que também, nas mesmas condições que nós estamos, ainda procurando a serenidade, procurando o acalento de Jesus, irmãos que sofrem e querem a sua melhora. Por isso, Jesus, aproveitamos para pedir a sua bênção, o seu carinho, a sua paz, e que esteja conosco por todo esse tempo que aqui estivemos. Obrigado e que assim seja. Toma aí. Pronto, consegui. Deu. Oi, gente, boa noite a todos que estão em casa também. Agradeço a Deus a oportunidade que Ele me dá de eu ir me redimindo, a casa, pela oportunidade de serviço no bem, e a todos por me emprestar os ouvidos aí, tá bom? Bom, o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre o Evangelho de Jesus, que está no Evangelista Marcos, capítulo 13, versículo 33, né? Olhai, vigiai e orai. E fazendo aí uma recomendação para esses dias que antecedem um carnaval, né? Então, recomendações para o carnaval. Aí entra o Evangelho de Jesus. Olhai, vigiai e orai. Mas antes de a gente chegar no Evangelho de Jesus, eu vou compartilhar com vocês uma série de informações extremamente importantes que a fé espírita traz, que é de saúde pública, né? Na minha opinião. E eu acho que os senhores e as senhoras também vão concordar comigo, né? O grande benefício, a grande contribuição da doutrina espírita é ela trazer para a gente a realidade do transtorno da obsessão espiritual, né? Então eu vou falar um pouco sobre o que seria esse transtorno da obsessão. Depois eu vou falar especificamente sobre os riscos que o carnaval traz sobre essa ótica do transtorno da obsessão e também outros problemas sociais recorrentes nessa época. Depois a gente volta no Evangelho de Jesus, beleza? Bom, eu tive o cuidado, né, de ver o que significa obsessão no dicionário. E no dicionário está escrito exatamente o seguinte, ó: sentimento ou ideia que, gerando angústia, se impõe a alguém. E obsedar é uma ideia ou espírito apoderar-se de alguém sem lhe dar descanso. É interessante, né? Porque essas duas informações, elas se encontram no Evangelho e elas são
elas se conciliam com a fé espírita. Na pergunta 459, os espíritos respondem a Kardec que essa influência ela é tão intensa que muitas vezes são eles que nos dirigem. E aí eu acredito que ele deve realmente se fazer referência ao transtorno da obsessão. No livro dos médiuns, está escrito lá, está descrito de forma mais pormenorizada os níveis, os tipos, as formas de obsessão, mas eu vou falar rapidamente para que a gente tenha uma ideia de como é que se processa. Quais são os tipos de obsessão? Porque geralmente a gente pensa que é aquele clássico, né? De um espírito desencarnado para uma pessoa encarnada. Mas tem quatro tipos de obsessão. Tem de desencarnado para desencarnado. Então, para quem lembra do filme Nosso Lar, que mostra, né, Luiz, nas regiões lá de sofrimento, onde mostra os espíritos lá se agredindo. Então, dá para a gente ter uma ideia de que, na realidade, esse conflito ele continua, né, na dimensão espiritual. Depois tem de encarnado para encarnado. Também não é muito difícil da gente entender, porque os fóruns aí tá cheio de gente se degladiando, né, se confrontando. São mágoas, ressentimentos, ódios de longo curso, né? Como é que pode aquela pessoa ter me traído, ter tomado, ter ferido os meus sentimentos? Como pode meu irmão, sangue do meu sangue, ter dito o que disse? Como pode? Então, esses problemas assim de relacionamento, eles frequentemente se arrastam por longos anos. Na minha humilde opinião, esse seria a obsessão de encarnado para encarnado. Depois tem a obsessão de desencarnado para encarnado, né? Aliás, tem também de encarnado para desencarnado. Antes de falar o do desencarnado para encarnado, eu vou falar da obsessão de um encarnado para desencarnado, porque fala assim, mas como é que pode uma pessoa encarnada obsediar um espírito desencarnado? Lembra da resposta que estava lá no dicionário, sentimento ou ideia que gerando angústia se impõe a alguém? Vamos imaginar assim uma mãe que não aceita a morte de um filho, por exemplo. Eu não aceito porque meu filho e tal. Ou seja, essa angústia, de uma certa forma, repercute no espírito desencarnado. É uma forma também que a gente poderia entender. Mas, como eu disse no início, a obsessão, assim, eu acho que mais comum, mais frequente é aquela de desencarnado para encarnado, né? Que são os ódios de outras encarnações, né? Porque a fé espírita é uma fé reencarnacionista, então a gente vem de incontáveis encarnações e a gente magoou, feriu, machucou muita gente e eu não sei como é que isso se processa, mas esses nossos irmãos, eles nos acham no tempo, no espaço, mesmo em outro país, em corpo diferente, em língua diferente, em sexo diferente, eles nos acham. E para eles o tempo parou no momento em que a gente os feriu, né? E eles vêm nos cobrar. Mas existem níveis de obsessão também. O nível simples, mas não menos grave, são esses ódios do passado que eu me referi, né? São os processos de sintonia mental, porque a depender do que eu esteja pensando ou sentindo, eu dou as tomadas para eles se plugarem na gente e aí eles só estimulam, né? Aliás, aquela informação de Jesus, bastante metafórica, que ele fala assim, os olhos é a candeia do corpo, se teus olhos tiverem luz, do teu corpo terá luz, se teus olhos forem maus, o teu corpo será mau, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes serão tais trevas. Ou seja, dependendo do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, é o que eu projeto no mundo e eu me identifico e eu atraio. Essa é a mecânica simples da coisa, né? Depois tem a fascinação. Para a gente entender um caso de fascinação, vocês devem ver na televisão aquela figura caricata do Henri Cristo, né? Que às vezes aparece na televisão, o pessoal fazendo reportagem jocosa. Ele se acha a personificação do próprio Jesus Cristo. Isso é uma forma de fascinação. Então, ou seja, assim como ele, tem muita gente que realmente está fascinada. Em vários graus, né? Acha que é o dono da verdade, quer determinar, quer que as pessoas cumpram a sua vontade, no seu jeito, do seu tempo, da sua forma. São vários níveis também de fascinação. E o mais grave é a subjugação, né? Quando a pessoa ela perde o controle orgânico, físico, mecânico
E aí ela faz coisas terríveis que eu não vou falar para que vocês não criem imagens mentais negativas. Mas é extremamente degradante. Dito tudo isto, né, o que é obsessão, quais são os tipos de obsessão, os níveis de obsessão, talvez a pessoa que não esteja familiarizada com a doutrina espírita fale, nossa, então quais são as condições favoráveis, né? Eu preciso saber para eu não me contaminar disso. E também, no Livro dos Médiuns, eles trazem algumas informações que são muito importantes a gente pontuar. O básico é pensamentos e sentimentos invigilantes. É aquilo, lembra, os olhos, a candeia do corpo? É isso mesmo. Então, como a gente não aprendeu a controlar o que a gente sente, o que a gente pensa, né? É por aí em que realmente eles se infiltram e acabam tendo um pensamento, um sentimento invasivo. E assim que a gente se dê conta, a gente acaba aceitando essas sugestões e fazendo escolhas desastrosas, tendo uma vida com pouca assertividade, né? Realmente a gente acaba se enroscando. Um outro item seria as imaturidades psicológicas, né? Porque a gente não desenvolve competências emocionais para lidar com situações de irritabilidade, de ressentimentos, mágoas, né? De impulsividade. Quando vai ver a pessoa já falou, quando vai ver a pessoa já fez, né? Então eles estimulam essas imaturidades psicológicas para a gente mesmo se enroscar, né? Outra condição favorável seria as fraquezas morais. Para a gente entender o que seria fraquezas morais, eu costumo brincar dizendo o seguinte: nós temos 3 eus, né? Então tem o eu público, né? Ah, quem é o Carlos? Ah, o Carlos é aquele cara, espírita, que pinta quadro e tal, não sei o que, é a visão pública. Depois tem o eu privado, né? Que aí as pessoas mais próximas é que me conhecem, sabem dos meus condicionamentos, dos meus defeitos, né? Do meu lado sombra. E tem o meu eu oculto. A depender do que vai no meu eu oculto, realmente eu posso criar as condições favoráveis para um processo obsessivo, porque eu posso esconder de todo mundo, mas eu não consigo esconder de mim mesmo, de Deus e muitas vezes deles, porque eles se aproximam, né? Eles conseguem de alguma certa forma perceber o que a gente está sentindo. Eu falo, tá vendo? Ó, ele pode enganar todo mundo, mas a mim ele não me engana, ele continua sendo o mesmo que foi no passado. E aí eles acham que a sua cobrança é justa, se aferram e não saem do nosso lado. Então a gente precisa ter muito bem uma visão bastante honesta e franca de como é esse eu oculto, né? Eu sempre também brinco falando o seguinte, eu falo assim, você, para entender se eles existem ou não, todo mundo já ouviu falar de hacker, né? A gente sabe que os hackers existem, né? Eu não conheço nenhum, mas eu sei que eles existem. E qual é o modus operandi deles? Eles criam algum link, né, alguma coisa para despertar o seu interesse, a sua ganância, porque tem muita gente que quer cair em golpe financeiro e tal. Aí você entra, pronto, ele já teve acesso ao seu celular, à sua conta, à sua vida e faz um estrago, né? Então a gente não vê, mas eles existem. Pois é, os obsessores a gente não vê, mas eles existem. São os hackers espirituais, né? E tem também, para finalizar, os comportamentos de risco, né? Porque eu acendo vela para o meu anjo da guarda, eu faço promessa, eu imploro para que Jesus resolva meus problemas, para o meu obsessor, para o meu anjo da guarda me proteger. Eu falo, beleza, mas eu estou fazendo a minha parte? Então eu tenho que fazer a minha parte. Então eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que dirigir com cautela, né? Eu tenho que estabelecer medidas protetivas para que eu não faça mau uso do livre-arbítrio e não tenha consequências. Porque tem coisas que nem Jesus Cristo vai fazer por nós é que temos que fazer por nós mesmos, né? Então, se eu tiver um comportamento de risco, vai ter consequência, né? E aí eu entro especificamente nos riscos do carnaval. Já falei aqui rapidamente o que está no Livro dos Médiuns sobre o transtorno da obsessão, rapidamente pormenorizado. Agora eu vou falar especificamente sobre os riscos do carnaval. Bom, todas as vezes que passa essa época, vem os dados estatísticos. Tantos acidentes de carro, com tantas pessoas inválidas, com tanta apreensão de carteiras, com tantos veículos apreendidos, com tanto aumento no atendimento nas UPAs, nos bombeiros, na polícia, etc. Então sempre é negativo, né? Mas quando a gente percebe, eu por exemplo dei um Google lá, eu vi que
Nos atendimentos públicos da polícia, 80% é importunação sexual dos atendimentos. Em segundo lugar, roubo de celular. Eles arrebentam, entendeu? Mas tem mais coisa, tráfico de drogas, porque é claro, né? Se as drogas lícitas, que é o álcool, que é o que eu vou falar mais adiante, é permitido, o tráfico de drogas também campeia, né? E acidentes de trânsito especificamente ligado ao álcool, porque a pessoa quando, por exemplo, agora tem o pré-carnaval, porque eles já começam 2 semanas antes, depois tem o carnaval, depois tem o pós-carnaval. Se a gente juntar o carnaval e o pós, dá vários dias assim, né? E para quem anda por esses bairros periféricos e tal, já está acontecendo. Já tem escola de samba já ensaiando. E já está tudo regado a álcool, né? E o álcool, num primeiro momento, é bom que se diga, a pessoa ela tem um leve relaxamento, causa uma certa euforia, mas ela já está com reflexo comprometido. Porque quando você vai assim no evento, é muito comum a pessoa falar, toma só mais uma latinha, não vai fazer mal, mas dá já comprometimento. E não adianta. Os profissionais, né, ligados ao policiamento falam assim, olha, cuidado, porque se for pego no bafômetro, a multa é R$ 2.934, com 7 pontos na carteira, com a apreensão do veículo, da carteira. O pessoal não quer nem saber, entendeu? Eles vão, né? E aí, mais adiante, sonolência, lentidão, fala arrastada e uma coisa que o álcool provoca, que é diferente das outras drogas, né? O crack, a cocaína dá euforia, né? O álcool ele é depressor, então ele causa um blackout. Então a pessoa tem apagão de memória. O que vai acontecer no carnaval? Um monte de gente com blackout. Eu vou falar um pouquinho sobre dependência química, né? Do alcoolismo. É uma doença primária, crônica, progressiva e fatal. Ela pode ser, uma coisa que é importante a gente lembrar é que ela pode ser genética, ela pode ser primária, ou seja, às vezes a pessoa ela nasce com aquele gene, com aquela predisposição e ela nem sabe, ela nem desconfia que tem isso aí. Assim como tem a história natural da verminose, que é mão-boca, a dependência química, especificamente do alcoolismo, ela também tem a sua história natural. É o momento que a pessoa ela passou a usar, que foi disparado, que se chama epigenética. Aí o que acontece? Quando a pessoa está na balada, está na festa, que ela bebe, dentre aquela grande quantidade de pessoas que estão bebendo, algumas podem ter essa predisposição genética e foi disparado a sua dependência química. E aí começa o inferno, porque depois ela começa a se tornar crônica, porque no primeiro momento é gostoso, inclusive as respostas que eu ouço, as justificativas são sempre curiosas, né? Eu bebo porque relaxo, eu bebo só de final de semana porque eu mereço, tem um happy hour, né? É sempre assim. Só que depois, num segundo momento, o organismo vai criando resistência, então a pessoa precisa de doses. É muito comum, por exemplo, a gente estar num agrupamento de amigos, né? Aí uma pessoa tomar uma latinha, no meu caso, por exemplo, se eu tomo só uma latinha, eu já fico piscando lento e já começo a falar meio mole. Tem amigos meus que tomam uma dúzia de latinha e não acontece nada, porque o organismo já adquiriu uma resistência, já está habituado, né? E aí é justamente onde acontece o acidente. E por que ela é progressiva? Porque se a pessoa deixa de beber, ela começa a ter a síndrome da abstinência. O clássico do alcoolismo é a tremedeira, né? Eu estava falando com uma menina, que eu sou terapeuta nessa área, ela falava assim, quando eu chegava nessa situação de tremedeira, eu precisava molhar o algodão e passar na boca para parar de tremer. Só que depois eu não aguentava, porque aí disparava a compulsão e eu bebia também. Olha só o que ela me falou, né? E com lesões, né? Lesões biológicas, sociais, né? Espirituais. Por que biológica? Porque vai prejudicando o esôfago, o estômago, o pâncreas, né? O fígado. A minha filha, né, eu conversando com ela, que ela é instrumentadora, eu perguntei para ela como que era, né, se ela já tinha acompanhado o cérebro de um alcoolista. Aí ela mandou um áudio para a médica que faz cirurgia, que retornou e ela mostrou para mim que o cérebro de um alcoolista, ela falou, abram aspas, é murcho e fibroso, ou seja, já tá causando uma lesão, né? E depois entra na parte fatal. Doença primária, crônica, progressiva e fatal. O fatal não precisa nem falar, né, gente? É falência múltipla dos órgãos, né? Ou de morte matada, porque é briga no bar, dívida, né? Acidente de trânsito.
Mas o pior delas, na minha humilde opinião, é o morto-vivo, porque aí a pessoa já entrou no quadro de Alzheimer, de demência, aí ela já ficou inválida. Então, eu já conheço algumas pessoas assim. É uma criança de 70, 80 quilos que você precisa dar banho, dar comida na boca e tal, virou um peso para a família, né? Se esse grupo de pessoas que entraram no alcoolismo, elas não forem, ou forem, pode até ser, elas tiverem essa condição, esse gatilho genético, né? Dá tempo de tratar. O processo de tratamento é muito complicado, porque se ela ficar no pré-carnaval, no carnaval e no pós-carnaval, que somando isso aí dá quase 10 dias ou mais de 10 dias, ela pode ter uma intoxicação, entendeu? Aí ela tem que internar a pessoa, ela tem que ficar lá de 7 a 10 dias para se hidratar, porque ela não se hidrata, para tratar de lesões, lembra, do cérebro. Mas se foi disparado a dependência química, é mais complicado ainda, porque ela precisa realmente passar por um programa de abstinência demorada. Ela tem que ficar num centro terapêutico, numa clínica, passar pelos 12 passos, que em média as clínicas elas de 6 a 9 meses é o tratamento, mas não resolve, é de 2 a 3 anos de tratamento. E mesmo depois que ela está lá, e ela tem que ainda fazer a manutenção, frequentar grupos de apoio, ou seja, nunca mais a pessoa deixa de ser dependente químico. A gente quando conversa com um adicto, ele fala assim, eu estou limpo há 18 anos, 6 meses, 3 dias e 4 horas. Eles contam o tempo, é só por hoje. E a família adoece também, porque a família não entende que existe uma doença chamada codependência, né? Então, ou seja, a pessoa tem que tratar pro resto da vida, a família tem que se tratar, então vale a pena você correr esse risco? Agora, voltando a falar, né, sobre os riscos do carnaval, vale a pena você entrar num processo de influência espiritual, vale a pena você correr no risco de você disparar a dependência química. E aí a gente entende por que Jesus fez essa referência do vigiai, né? Do olhar e orar. Por que vigiai? Né? 3 influências. Eu tenho inconscientemente, geneticamente, talvez alguma doença, como no alcoolismo, por exemplo, como eu acabei de citar. Eu tenho no meu inconsciente profundo incontáveis encarnações que eu não sei o que eu fiz, mas está no meu inconsciente e ela determina tendências, predispõe atitudes e hábitos, né? Todo mundo tem algo pronto que já trouxe nessa existência. Eu tenho a influência dos espíritos, como eu acabei de falar, sobre o processo de transtorno obsessivo, e a influência do meio, que é massificante, né? A gente tende aí onde todo mundo vai, querer o que todo mundo quer, fazer o que todo mundo faz, ainda mais nesse momento de inconsciência coletiva. Por que inconsciente? Porque as pessoas não estão conscientes, né? Olha, Freud que fala, né, que se você não estiver consciente, o inconsciente vai determinar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Agora você imagine o inconsciente coletivo, né? Então a gente realmente tem que ficar muito atento, porque senão você é meio que sequestrado e você vai onde todo mundo vai, né? Porque o olhai, aí ele entende, né? Depois dessas informações, seria equivalente: pense, pondere, reflita, analise, né? A vida só vale a pena se for pensada, né? Então você não pode, lembre-se, você tem que estar consciente e não inconsciente. Uma analogia para a gente ter uma ideia se a gente está consciente da nossa vida ou não, imagina você dirigindo um carro. Hoje a média de velocidade é 60 por hora, né? Então estou lá, estou consciente, estou vendo quem vai do meu lado, quem vai lá, quem está vindo atrás, sinalização de trânsito. Mas eu vindo para cá, eu me distraí no celular. Minha mulher me pegou no pé e ela tem razão. Eu fui ver se estava nos dados móveis, ela tirou da minha mão e guardou. Mas está certo, porque naquele momento que eu me distraí, se eu estou na velocidade de 60 km por hora e eu me distraí por uns 4 ou 5 segundos, eu andei cerca de uns, eu não sei, não fiz a conta, mas eu imagino que eu andei aí uns de 50 a 100 metros sem que ninguém estivesse dirigindo o carro. Eu podia atropelar alguém, podia bater, né? Podia me acidentar. Ou seja, se eu não estiver consciente na minha autocondução, eu também vou me estrumbicar, né? E aí eu vou culpar o obsessor, eu vou culpar o demônio, eu vou culpar o outro. A gente tem a mania de querer terceirizar a culpa. Na realidade, eu não estava consciente da minha autocondução. Não é verdade?
Então, gente, e por que orai, né? Que Jesus fala? Aí é óbvio, né? Não é um vínculo consciente com Deus, né? Porque aí é sua medida autoprotetiva, a fé é sua autoproteção. Então você busca um vínculo consciente com Deus, estabelece uma conexão com esse poder divino, você melhora a sua frequência, você deixa de ter a sintonia com esse inconsciente coletivo ou com o eventual obsessor que todos nós temos. A gente acha que não tem obsessor. Se até o Divaldo, para quem assistiu aquele filme, né? Mensageiro da Paz, tem obsessor, você acha que não vai ter? Todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. Então você deixa de ter essa sintonia com esse seu desafeto, né? E você estabelece também uma proteção se você estiver numa situação de risco. Tem um livro chamado Nas Fronteiras da Loucura, de psicografia de Hermínio Miranda e Divaldo Franco, essa parceria fantástica, em que ele mostra o panorama desses dias do Natal, né? E tem um trecho no livro em que uma moça ia ser agredida por um grupo de rapazes, porque estavam todos alcoolizados, aquela sensualidade toda. Ela percebeu o perigo e ela fez uma prece, pedindo ajuda a Deus. A equipe de Bezerra de Menezes, que estava nas imediações, captou o pedido de socorro da moça, viu o que estava acontecendo, conseguiram localizar uma viatura não sei aonde, mandaram uma forte indução mental para os policiais que tomaram a direção de onde eles estavam e conseguiram chegar a tempo de fazer a proteção para a moça, para ela não ser agredida. Olha só como a oração é extremamente importante para nós, não é verdade? Bom, depois dito tudo isso, talvez alguém que esteja nos ouvindo fale, então, peraí, então o carnaval é terrível, então quer dizer que o espiritismo não concorda com o carnaval? Não. O espiritismo não condena nada. A gente não é contra o carnaval, né? Eu, por exemplo, uma vez eu estava lá em Salvador, ia passando uma bandinha, né? Todo mundo tocando. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, é impossível não ir atrás, impossível. Até porque a turma vai te arrastando junto também. Então é impossível. Mas, sabe aquela frase que tem lá que fala que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu? Nós espíritas diríamos, também vai quem já morreu, né? Então, ou seja, tem uma grande população desencarnada. Qual é a sintonia que eu tenho com esses desencarnados? Então eu preciso realmente redobrar a minha vigilância. E a gente sabe também que isso traz um benefício social, aquece a economia, a rede hoteleira que sustenta empregos, né? Que é também uma grande oportunidade, né? Das escolas também dar uma economia no entorno de onde elas estão, né? Elas dão também trabalho para as pessoas, né? Traz uma contribuição social, tudo isso a gente sabe. Mas é importante a gente entender de que a gente precisa ter medidas protetivas para a gente não sair sequelado por essas duas grandes frentes importantes que eu falei, que é o transtorno da obsessão, que é o problema do alcoolismo. A gente não cuida bem do nosso corpo, né? Cuidado com a alimentação, a gente toma cautelas com a nossa casa, a gente toma cuidado com o nosso dinheiro, não é? Uma série de coisas a gente toma cuidado, mas e com o nosso interior, com o nosso pensamento, nossas emoções, a nossa espiritualidade também precisa ser cuidado. Porque se eu deixar coisas entrarem dentro de mim e bagunçar o meu interior, isso vai ter um efeito colateral na minha interatividade com as outras pessoas, né? Isso é óbvio, para nós espíritas a gente entende que é assim que funciona, né? A gente sabe também que nessa época, por conta de todas essas coisas que eu falei, o transtorno da obsessão, eles se intensificam, né? Tanto que, por exemplo, nós vivemos não faz muito tempo o período do Natal. No Natal, a gente fica mais sensível, mais introspectivo, um sentimento de gratidão a Deus. A gente tem muita saudade das pessoas que já partiram, a gente compra presente, ou seja, é um clima favorável para a fraternidade, né? E aí a gente sabe que a espiritualidade vem em peso, aproveitando essa psicosfera positiva, porque é uma poderosa invocação a Jesus, que eu não duvido que ele e seus mensageiros estejam também vindo para cá, para aproveitar esse campo favorável para assistência, né? Agora compara com o Natal.
Qual é o clima do Natal? Excitação, euforia, agitação. Sobre esse efeito, você vai fazer pensar com assertividade, com equilíbrio, com ponderação? Eu acho pouco provável, né? E aí o que acontece? De novo, o saldo negativo vem. Porque nas bebidas, como eu me referi, a gente vê nos maços de cigarro tem lá, né, as mensagens com as pessoas com câncer, não é isso? Os perigos que o cigarro traz e tal. Nas garrafas não tem nada. Devia estar escrito lá, olha, essa bebida causa blackout, que é os apagão. Porque quando a pessoa está alcoolizada, ela fala, olha, eu não sei nem como eu cheguei em casa. Eu não lembro se eu atropelei. Eu conheço alguém que fala assim, eu não sei quem é o pai desse meu filho. E é verdade, não lembra. 3 meses depois do carnaval, não tem essas estatísticas, mas já ouvi falar que aumenta o número de aborto. Porque as meninas não sabem nem de quem engravidaram, gente. Então, ou seja, você percebe que a gente realmente tem que tomar muito cuidado, e Jesus ele tem razão. Olhai, vigiai e orai, né? Olhai. Perceba, pondere, analise, reflita. Vigiai, cuidado com os gatilhos externos que vai disparar o gatilho interno da sua euforia, da sua invigilância, da sua sexualidade. Cuidado, né? E orai, para você nos ajudar, a gente ajudar você. Para estabelecer essa conexão. E Paulo de Tarso, ele tem uma frase muito emblemática, que ele fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu ousaria até colocar um ponto de interrogação, né? Tudo me é permitido, mas tudo me convém? Nesse mesmo trecho da carta aos Coríntios 6,12, ele ainda complementa, né? Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nada. Eu achei interessante ele falar não deixar me dominar, porque a influência do meio ela é massificante. Massificante. É muito difícil, gente, a gente não querer o que todo mundo quer, não fazer o que todo mundo faz, não ir onde todo mundo vai. Ainda mais adolescente. Eu lembro quando eu era adolescente, né? Eu tinha lá meus 14, 15 anos, que eu via que todo mundo ia para baladinha, não tinha dinheiro, eu ficava enlouquecido, eu queria ir. Nesse momento, os pais têm que valer essa autoridade que se pressupõe nessa condição de pai e mãe e dar vitamina N para o filho mesmo. Falei, não vai, não dou, não tem, não quero, pronto, acabou. Para depois a gente não ter o que acontece nas reuniões mediúnicas aqui, né? Que a gente vê. Jovens desencarnados falando, pelo amor de Deus, eu ainda tenho muito o que viver, eu estava fazendo faculdade. É triste, né? O Espiritismo tem isso aí, que dá essa visão do outro mundo, né? Mas eu acho que o não mais difícil é o não para nós mesmos. Esse é o mais difícil. Você fala, não me é sugerido, não me é conveniente, não vou me colocar em situação de risco, então eu vou realmente ser mais assertivo, mais disciplinado e vou realmente aproveitar esses dias aí para ler um livro, para visitar um amigo, um parente. Se eu tiver que dirigir, vou evitar locais de risco, de pico, porque eu sei que vai ter muita gente dirigindo com blackout, certo? Não quero que ninguém dirija contra mim e eu realmente não quero fazer parte da estatística. Nesse sentido, com tudo que eu falei assim, eu acho que o Espiritismo ele traz uma grande contribuição a nível social, psicológico, familiar, espiritual. Se a gente puder divulgar essas informações para a gente não ficar depois, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, por que eu não fiquei em casa, por que eu não me preservei, por que eu não aprendi a falar não, por que eu não bebi só o suficiente, entendeu? Não participe da euforia. Tá bom, gente? Eu agradeço de coração a paciência que todos tiveram, tá bom? Jesus nos abençoe a todos. Eu esqueci de um recado. E eu vou dar esse recado. Então eu vou fazer a prece, depois eu dou o recado. Tá bom? Então vamos elevar os pensamentos em Jesus, agradecer pelas palavras que aqui ouvimos,
Agradecer a esperança de que podemos ser melhores, mesmo estando dentro dessa doutrina que nos acalenta, porque estamos aqui como aprendizes. E como aprendizes, temos muito que caminhar ainda. Agradecer aos amigos invisíveis que nos acalenta, que nos ajuda, que nos coopera com o nosso dia a dia. Aos amigos aqui que, como nós ainda não temos um grau de felicidade, mas sim um grau de necessidade intensa de pedir ajuda ao nosso Mestre. Por isso, Jesus, te agradecemos tudo que fazes por nós. O amor que nos ampara, o carinho que nos ajuda, a luz que nos dá a condição de caminhar cada vez mais. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Agora eu vou ao recado. Luz, por favor. É o seguinte, há muitos anos, pelo menos há uns 15 anos, eu venho fazendo um trabalho de estudo, um trabalho para a gente poder aprender um pouco sobre o Espiritismo. Fazer um resumo bem. E na curiosidade, o livro mais difícil para estudar é a Revista Espírita de Allan Kardec. Porque os assuntos, eles são variados, mês a mês, ano a ano. Então você não tem um padrão de busca. Então você tem que pegar um livro do ano, 1858, pegar um outro de 62 e é difícil mesmo. Aí pensando nisso, falei, peraí, eu vou tentar fazer uma coisa que possa ajudar a gente. Foi o primeiro trabalho que eu fiz, que é a Revista Espírita, e eu coloquei eletronicamente com ordem de data e ordem de assunto. Exemplo, eu quero falar sobre... carnaval não tinha ainda. Queria falar a respeito da obsessão. Era difícil você achar. Então está lá, no índice, obsessão. Eu clico lá, abre uma matéria de Allan Kardec a respeito de obsessão. E muitas outras, né? Aí eu gostei, falei, nossa, que legal, ficou... Aí, como que eu vou fazer agora? Agora é o Livro dos Espíritos, e depois o Livro dos Médiuns, e foi crescendo. Inclusive tem o Novo Testamento, que eu dei o nome de Novo Testamento, que abrange todo o Testamento de Jesus, a vida de Jesus, falado pelos 4 evangelistas, mais Paulo, enfim, olha, desculpa, mas é uma obra muito grande. E foi crescendo, né, com várias obras, Céu e Inferno, Revista Espírita, o Evangelho dos Espíritos, Livro dos Espíritos, Diálogo com as Sombras, o Reformador, aquela revista, o Reformador, Gênese, textos diversos que eu fui criando, Haroldo Dutra, tem uma obra fantástica aí também, Livro dos Médiuns, Novo Testamento, que eu já falei, obras póstumas, a vida de Paulo, toda a sua obra, seu direcionamento. Aí veio verbetes, todas as palavrinhas, são mais de 3.000 palavrinhas que você clica, vai procurando. Técnica da mediunidade, esqueci o nome. Textos auxiliares e o divulgador, que é esse jornalzinho que a gente faz mês a mês. Mas tudo isso cabia num CDzinho. Porém, agora não cabe mais. Explodiu. Até falei agora com o Marcão. O único meio que eu tenho é o seguinte, ou colocar na nuvem, ou colocar em pendrive. Quem quiser ter essa obra, me traz um pendrive
e eu gravo em casa e devolvo para a pessoa. Agora, quem não tem, a gente vai, com auxílio do Marcos, colocar na nuvem, e aí as pessoas vão ter acesso. Porque ali tem mais de 5.000 livros ali colocados para você pesquisar. Olha, é interessante, sabe? Livro dos Espíritos comentado pelo Miramês, Livro dos Médios comentado por muitas pessoas e assim por diante. Fora uma obra magnífica do Carlos Torres Pastorinho, Sabedoria do Evangelho. Uma coisa fantástica. Então é só entrar ali, clicar e boa viagem, porque vai longe, muito longe. Tá bom, gente? Esse era o recado.